Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E eu farei a leitura da seguinte forma desse versículo. Não é todo o versículo. E eu não posso dizer assim hoje. Vamos ler a parte A. Mas o fruto do Espírito é amor. Não. Nós vamos ler a parte A e uma das virtudes aí do fruto do Espírito, que será a base da mensagem nesta noite. Olha o que diz a palavra de Deus aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Primeira virtude vem aí, amor. Nós já meditamos na semana passada. Hoje nós meditaremos sobre a segunda virtude do fruto do Espírito, que é alegria. Quantos são alegres aí? Diga amém. Quantos estão alegres neste momento? Diga amém. Amém. Deus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E meus irmãos, eu quero nesta noite ministrar essa palavra, porque de fato nós sermos felizes, e o Senhor Jesus que nos dá essa garantia, é um estado de espírito onde há um sentimento em nós de bem-estar, de contentamento e de satisfação. E a alegria é a maneira pela qual nós lançamos para o exterior o que nós temos no nosso interior, que é a felicidade em Cristo Jesus. Somos felizes nele, felizes por causa dele. Ele nos dá, com certeza, bem-estar, ele nos dá contentamento, ele nos dá satisfação. Mesmo que nós estejamos vivendo em um mundo tão conturbado, e que ele avisou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é algo que está inerente, ou está na alma daquele que de fato é feliz. E é feliz porque tem Jesus. Eu estava hoje à tarde meditando mais uma vez no que eu iria falar, e eu lembrei de um cântico que a banda Kadosh canta, e ela diz assim: quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor. Ó dia alegre em que vai chegar. Vocês são velhos, hein? Esse cântico deve ter uns 35 anos, 30 anos pelo menos. E eu me lembrei dele hoje. Somos felizes e aguardamos com alegria a volta do Senhor. Então, na série de mensagens sobre vida pelo Espírito, hoje nós falaremos da segunda virtude do fruto do Espírito, que é a alegria. E eu tenho que bater nessa tecla sempre, por isso que é uma série de mensagens que é fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Nenhuma Bíblia você vai encontrar frutos, você vai encontrar fruto, porque dá a ideia em que todas essas virtudes elas estão unidas, unificadas, e elas juntas formam de fato o caráter do homem e da mulher que serve a Deus. Porque o fruto do Espírito tem um objetivo em nós, também fazer com que eu e você, pelas nossas ações, atitudes, pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de falar, nós possamos em tudo expressarmos o caráter de Deus. Ah, mas nós seremos perfeitos? Jamais. Perfeito é só o Senhor. Mas Ele deixou o desafio: sede santos, porque eu sou santo. Uma vez um cara pregando falou: sede santo como eu sou santo. Eu falei: vixe, não tem como. Mas o versículo bíblico que Deus nos desafia à santidade é: sede santos porque eu sou santo.
E Ele deseja que nós também sejamos santos. Então, além do fruto do Espírito gerar em nós o caráter de Deus, que expressa ao mundo que de fato Ele habita em nós, pela presença maravilhosa do Espírito Santo que habita no espírito do homem, este Espírito que veio habitar no meu e no seu coração, no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque a palavra é bem clara em dizer que Ele nos selou com o seu Espírito para o dia da remissão. E este Espírito Santo que habita na vida daquele que crê em Cristo, que entregou a sua vida a Jesus de fato, Ele não abandona, Ele não sai, e Ele é maior do que qualquer coisa que exista no mundo, porque em 1 João 4,4 está declarado: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí para aquele crente que fala: nossa, mas eu tenho estado tão fraco, eu tenho caído no mesmo pecado, na mesma situação sempre. Então, conversa com Deus, trata essa questão das obras da carne, porque exatamente no primeiro domingo, quando nós fizemos a introdução sobre vida pelo Espírito, foi declarado aqui que o Espírito Santo de Deus, ele milita, ou seja, ele luta contra as obras da carne. Por isso que nós não fazemos aquilo que nós queremos, porque quando nós desejamos algo que é da carne, que está em Gálatas capítulo 5, nos versículos anteriores, não é o assunto de hoje, quando nós queremos realizar algo que é da carne, o Senhor nos impacta com o seu Espírito que nos mostra: está errado. Por isso que nós que dependemos do Senhor e vivemos para Ele e nele, porque Ele habita em nós, nós não podemos alegar: ah, mas é que eu não sabia. Ah, se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele te mostra. E vou dizer mais: é uma obrigação de todo cristão conhecer a palavra de Deus, porque é segundo aquilo que nós aprendemos do Senhor, na sua palavra, que nós viveremos uma vida de êxito, uma vida poderosa, uma vida que realmente avança para a glória de Deus. E vou dizer, a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus não é tão somente, é muito importante que eu vou falar, não é tão somente porque assim nós aprenderemos mais do Senhor, mais da sua vontade e erraremos menos, porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós erramos por não conhecermos a Escritura, mas continua o texto, dizendo o quê? Que quem não conhece a palavra de Deus, erra, mas também quem não conhece a palavra de Deus, não experimenta do poder de Deus. Então Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer viver uma vida de poder? Amém? Eu nem estava esperando um amém agora, mas agora eu vou falar então. Quer viver uma vida de poder? Amém? Amém. Amém. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus. Agora, conhecendo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus habitando em você, quem você se tornará? De fato, aquela pessoa, aquele servo, aquela serva que Deus deseja que você seja, para que os outros vejam que Cristo mora em você, que você é a habitação do Deus vivo. Então, compartilhando e caminhando nesta vida pelo Espírito, hoje eu quero falar sobre esta virtude que está no fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz em nós, a alegria. É a segunda virtude, e por vir do nosso Deus, eu vou falar aqui hoje de uma alegria verdadeira. Não é uma alegria posta em situações. Se eu estou com as contas pagas, eu estou alegre. Se eu estou com a saúde em dia, eu estou alegre. Não, esta alegria, ela é sobrenatural, porque essa alegria vem do nosso Deus. O alvo que nós temos hoje é aprendermos como nós vamos cultivar essa alegria e como esta alegria transformará a nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode gerar uma alegria profunda
e inabalável dentro de nós, diante de tantas situações adversas e difíceis que nós passamos no mundo. Mas no mundo as pessoas elas buscam por uma alegria, só que elas buscam em coisas passageiras. Esta época do ano mesmo, exatamente hoje, muitas pessoas estão buscando a alegria no divertimento. Muitas pessoas buscam a sua alegria no dinheiro, no sucesso, no prazer, no entretenimento e até mesmo nos vícios. E além de que essa alegria não vem, ou se ela vem, ela não permanece, e se ela ainda vem, mas não permanece, ela destrói, porque os vícios, a pessoa bebe e fica alegre, não é assim? Alguém já diz logo, ó, tá alegre, hein? Porque bebeu. Mas não fica, não permanece. A alegria que vem do Senhor, ela é independente das circunstâncias. Ela é diferente. Ela é um estado permanente da alma daqueles que andam com Deus. Não é ser falso, não é ser aquela pessoa do pensamento positivo, eu tenho pensamento positivo, tudo jóia, não é isso, mas é uma alma que expressa a alegria por andar com Deus, por andar com o meu Pai. Eu me lembro quando criança, que eu conseguia soltar uma gargalhada, risos, diante do medo. Como? Às vezes andando, meu pai fazia cada coisa. Meu pai tinha um negócio de ir a pé num sítio, buscar requeijão. Ele chegava do trabalho, já 5h30, e vamos lá no sítio do irmão Valdir, buscar requeijão. E a gente ia a pé, ia escurecendo, e eu começava a ficar com medo. Então eu andava sempre ao lado do meu pai. E quando tinha sempre um que ia junto, para tentar roubar minha loucura, sabe? Falando coisas que não existem, mas que criança fica com medo. E ele começava, porque sabia que nesse lugar que a gente está passando, foi vista uma mula sem cabeça, foi visto não sei o quê. E aí eu ficava, meu Deus, eu estou andando com esse homem aqui, mas o meu pai estava lá. E eu sempre tinha aquela questão, eu sei que o meu pai vai fazer algo por mim, se aparecer esse negócio. E eu conseguia rir dessa situação, porque eu estava com o meu pai. Mesmo quando nós estamos passando por situações tão difíceis, e passamos, esta alegria permanente da alma daqueles que andam com Deus, sempre vai aflorar. Sempre vai. A palavra alegria, ela vem do grego chara, que significa felicidade profunda, felicidade fundamentada na graça de Deus. Por isso não é um estado, não é um sentimento apenas, não é uma emoção passageira, como a felicidade do mundo é. Olha o que Jesus disse: deixo-vos a minha paz. É a virtude também do fruto do Espírito, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui. Deixo-vos a minha paz vos... O que ele continua dizendo? Não a dou como o mundo a dá. Então, todos os momentos, o Senhor está mostrando para nós que tudo que vem dele é diferente do mundo. A alegria que vem do Senhor é uma alegria firme. Sabe por quê? Porque ela é baseada na certeza da salvação em Cristo Jesus, que nós acabamos de cantar agora. Quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor. Aguarda a volta do Senhor. Só aguarda a volta do Senhor quem é salvo. E ainda diz, dia alegre em que vai chegar. Dia alegre em que Ele virá me buscar. A alegria do Senhor é uma alegria firme, é uma alegria baseada na salvação, e é uma alegria baseada no relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós seremos alegres. É uma alegria que permanece, e é uma alegria que suplanta, é uma alegria que sobrepõe as tribulações. Há um momento do choro? Há. Tanto que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ó a promessa aí,
mas a alegria vem pela manhã. É neste Deus que nós cremos. É no Senhor que nós cremos que tudo isso é cultivado em nós. Para cultivar essa alegria verdadeira, é necessário então que nós tenhamos uma comunhão profunda com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais alegria teremos. Não quero constranger nem expor ninguém. Então você não precisa levantar sua mão. Mas tem alguém aqui que já deu umas voltinhas lá para fora? Lá fora? Que se desviou? Que se afastou do Senhor? Pensa agora. Com sinceridade. E com honestidade. Como era este tempo que você viveu longe do Senhor? Como era esse tempo em que você não andava com Ele? E como é agora a sua vida, por você ter retornado? Isso explica de forma muito simples, porque é muito mais profundo do que isso. Mas isso explica o quanto andar com Deus é importante. O quanto ter paz com Deus é importante. Olha o que o Salmo 16, 11 diz. Abra lá a palavra de Deus. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, com relação àquele que anda com Ele, tá? Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, porque na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na outra versão que eu imprimi aqui, diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença e o eterno prazer à tua direita. Por andarmos ao lado do Senhor, à destra de Deus, à direita de Deus, nós experimentaremos mais. Nós conheceremos a vereda da vida, por isso aprenderemos como enfrentá-la. Nós também teremos uma alegria plena por andarmos na presença dEle e um eterno prazer. Que a versão aqui que eu li na minha Bíblia diz delícias perpetuamente. A alegria de Jesus, a alegria do próprio Jesus, ela era baseada na sua comunhão com o Pai. E pelo fato dele estar cumprindo a vontade do Pai. Olha o que ele diz em João 15, 11, não precisa abrir. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então ele diz, eu tenho dito essas palavras a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria do Senhor Jesus era a de fazer a vontade do Pai. Então, quando eu ouço as verdades, quando eu ouço a palavra, quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço o que Jesus me diz, logo eu terei esta bênção de ter a alegria dele em mim. E a alegria de vocês será completa. Tudo está nos mostrando como nós cultivamos essa alegria. É andando mais e mais e mais próximo de Deus. Sabe o que está acontecendo, gente, hoje? Tem gente que vai para a internet e fala, nem precisa tanto. Nem precisa tanto assim. Nem precisa orar tanto. Nem precisa ir tanto à igreja. Deus me ouve onde eu estou. Deus me fala comigo onde eu estou. Mas
o Senhor Jesus não gastaria o seu tempo de instituir a sua igreja. A palavra de Deus, o Novo Testamento, não seria todo tomada por cartas paulinas e cartas gerais que somadas passam de 20 livros somente para tratar com a igreja. Então, quando nós estamos na igreja, aqui é um ambiente de alegria. Sabe qual é o meu desafio como líder dessa casa, pastor desta igreja? Que aqui seja um lugar alegre e um lugar leve. Claro que você vai ouvir verdades aqui que vai sair, mais leve. Você já apanhou do teu pai e pensou assim, eu mereci? Quem é honesto nisso aí? Agora pode levantar a mão. Eu muitas vezes pensei, nossa, eu mereci essa. Então, é o dia que a gente sai alegre da igreja porque levou uma lambada. Porque o Senhor fala com quem Ele ama, sim ou não? Não é o que Ele diz? Se vocês ouvem, se vocês são disciplinados por mim, é porque vocês têm um pai. Porque o filho bastardo não tem disciplina, mas também não tem pai. Você está alegre mesmo assim? Então abre um sorriso aí. Tinha uma banda de pagode, eles vieram uma vez aqui na igreja. E eles cantavam a música sobre a alegria do crente, Adriano. E eles cantavam assim, a vida do crente é igual rapadura. Muitos dizem que é doce, mas não é mole não. Tem essa música, só não vou cantar porque eu não sou chegado em pagode. O Ney lembra dessa música, ele já tocou. A vida do crente é assim, a gente tem durezas, mas ela é doce. Amém? Falando ainda sobre a alegria, além de que nós precisamos buscar cultivá-la, quando nós cultivamos essa alegria, a alegria nos transformará. Sabendo que a alegria verdadeira, vou recapitular, vem do Senhor, por isso é uma virtude do fruto do Espírito em nós. Porque eu e você, por nós mesmos, não seríamos alegres. Aliás, toda vez que o pecado acontece, ele tem que gerar em nós um estado de tristeza. Mas é um estado de tristeza de arrependimento, não um estado de tristeza em que eu vou me manter naquele estado de tristeza. Porque logo, quando eu me arrependo, confesso e abandono, eu alcanço misericórdia. E a palavra diz que a vida segue. A gente tem uma capacidade humana de sempre olhar o que é ruim. Se você sair daqui, se você amanhece amanhã, vai para o seu trabalho, chega de manhã, não sei o que deu na cabeça do teu patrão lá, fez um cafezão para você, nossa, tem até pão com presunto e mussarela, nossa, que legal, você come, aí você vai, chega, senta na tua mesa, tem uma cartinha do seu chefe, dizendo assim, oi, bem-vindo, mais uma semana de trabalho, e saiba que essa é a sua semana, porque nós estamos te dando um aumento, uma promoção, e você vai começando a ficar alegre. Está ficando alegre aí, irmão? Aí você vai ficando alegre. Aí, tá bom, né? Tá bom. Vai falando, toma um pós. Aí chega na hora do almoço, um camarada chega em você e fala assim, vou pagar teu almoço, e eu vou te levar para comer na melhor churrascaria que tem aqui de Rio Preto. Você fala, meu Deus, é muita alegria. Mas na saída do seu trabalho, você trisca o seu carro. O que você vai de fato lembrar? Do que foi uma experiência negativa. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, para manter a alegria. Uma vez um pastor, ele queria falar na verdade, sobre como nós focamos na dificuldade, né? Aí era a época do retroprojetor. Retroprojetor, irmãos, era um negócio que ficava aqui na frente, porque lá atrás não dava, ele abria a parede inteira, então ele ficava aqui. E ele era uma transparência, um plástico. E ele falou assim para o menino do retroprojetor, tem um plástico vazio aí? Tem, vazio assim, limpinho? Tem. Põe um ponto para mim no plástico. Aí ele pegou e mandou projetar, e falava assim para a igreja, o que vocês estão vendo lá na parede? A igreja falava, um ponto. Ele perguntou de novo, o que vocês estão vendo lá na parede? Até vocês, né? Eu não combinei com os meninos do multimídia, senão eles iam colocar para mim. Um ponto. Aí ele disse, e a luz que está em volta desse ponto? Ninguém viu.
É assim que o ser humano, quando ele quer viver uma vida de alegria por ele mesmo, ele não consegue. Por isso que as pessoas no mundo estão frustradas. Esse nível altíssimo não é para brincar. E pode acontecer na vida de um crente, mas a gente luta e tira de lá, tem que tirar dessa situação. Por isso que a gente está com essa altíssima estatística de depressão. Porque a depressão é exatamente o quê? Não ter vencido o passado, estar preocupado com o presente e um excesso de futuro, sem esperança. Só que em Jesus a gente encontra tudo isso. A gente esquece o passado, a gente lança sobre ele a nossa ansiedade no presente e o futuro com ele é certo. Por isso que gera alegria também. Precisamos cultivá-la. E ela nos transformará. Uma das formas da alegria nos transformar, igreja, é quando nós somos gratos. Quando nós reconhecemos as bênçãos de Deus, a nossa alegria cresce. Então a gente deixa de ver o ponto na parede e passamos a enxergar a luz. Nós deixamos de enxergar que, saindo do meu trabalho, eu trisquei o meu carro. Eu acho que triscar o carro, muita gente aí é choroso com o carro. Furou o pneu do carro. Furou o pneu do meu carro, eu fiquei lá suado. Pronto, esqueceu de tudo que aconteceu durante o dia, porque não tem uma alegria verdadeira. A palavra nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 e 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando eu então agradeço ao Senhor, quando eu oro, e quando em tudo eu dou graças a Deus, em todas as circunstâncias, eu cumpro a vontade de Deus que está em Cristo Jesus. A alegria, ela também vai nos fortalecer nos tempos difíceis. Quantas pessoas estão passando por tempos difíceis agora? Quantas pessoas aí sentadas talvez estejam enfrentando algum desafio grande, mas a alegria que vem de Deus nos sustenta e ela nos dá forças para que a gente siga em frente. Grave isso, a alegria do Senhor, ela te dá forças para você seguir em frente. Não é fácil perder, não é fácil estar enlutado, não é fácil estar passando por uma situação terrível na saúde, no trabalho ou a falta do trabalho. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos clamar ao Senhor: transforma-me pela tua alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10, ele diante de um grande desafio, ele disse assim: a alegria do Senhor é a nossa força. É isto. E Romanos 12, 12, também diz assim sobre a alegria que fortalece em tempos difíceis: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se eu creio em Jesus de fato, o Espírito Santo de Deus habita em mim, Deus, o Pai, está sempre atento às orações feitas em nome de Jesus, eu posso me alegrar nessa esperança. Eu vou ser paciente na tribulação e vou ser perseverante na oração. É um segredo aqui esse versículo. O pessoal hoje gosta de falar até no mundo corporativo, né? Corporativo aí, os treinadores aí, os coach. É uma chave. Isso é uma chave. Então presta atenção nessa chave, ó. Você se alegra na esperança, porque você crê no Senhor. Você é paciente na tribulação, tanto quanto você vai perseverar na oração. Então, equilibra a balança. Enquanto você passa pela tribulação, se você perseverar na oração, equilibra a balança.
Mas conhecendo Deus que nós servimos, o único Deus que nós servimos, essa balança facilmente ela vai se tornar em nosso favor, porque se perseverarmos na oração, a tribulação vai embora. Ô pastor Ricardo, obrigado. Amém, igreja? Amém. Rapaz, eu entendo, muita gente não jantou, né? Concluindo, o mundo, ele define a alegria como um sentimento momentâneo, enquanto para nós a alegria é um estado, ela está em nós. O mundo define como um sentimento momentâneo, e ele é baseado em algo sempre externo. Se conquista bens materiais, se você recebe boas notícias e se você vive constantemente de momentos prazerosos. Pronto. Para o mundo você serve. Você é uma pessoa alegre. Mas a alegria do Espírito Santo de Deus vem de dentro. Vem do relacionamento com Deus. Ela permanece mesmo em tempos difíceis. E ela é baseada numa grande promessa de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, esse texto eu quero que você abra comigo. Vamos lá para Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Depois dele ter dito ao Senhor assim, o profeta Abacuque: eu sei muito bem as coisas que o Senhor tem para fazer com esse povo, um povo desobediente. Judá estava realmente em crescente afastamento da presença do Senhor, desenfreadamente andando longe da presença do Senhor e se tornando um povo violento, dentre o próprio povo mesmo, um matando o outro. E o Senhor vem com um castigo, com uma vara, e usa uma nação pagã, uma nação que não era temente a Deus, para disciplinar Judá. E Abacuque viveu nesse tempo, e ele disse: Senhor, eu fico aterrorizado, alarmado, sobre as coisas que o Senhor tem declarado que vai fazer sobre este povo. Mas ele clama ao Senhor, e vai e diz assim: mas portanto, Senhor, faz de novo, reaviva a tua obra, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E ele, por causa desta oração, não foi o que a gente acabou de aprender também, que nós devemos perseverar na oração, e por causa desta oração, mesmo não recebendo a princípio do Senhor uma palavra positiva, então tá bom, eu vou retirar o castigo, o problema vocês não vão enfrentar mais. Não, Deus não prometeu nada, mas a alegria de Abacuque, que não era posta na situação, e ele, por temer ao Senhor, ele sabia que de uma maneira especial Deus o guardaria, mesmo que ele fosse viver, e ele viveu, e ele enfrentou tempos de escassez. Aí no versículo 17 e 18 ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Ele não vai tratar com as pessoas que não querem o seu tratamento. Mas se você se colocar diante do Senhor hoje, mesmo vivendo uma situação difícil, Ele vai reacender a chama da alegria no teu coração. E saiba dessa esperança, Ele está no controle. Por isso, a alegria do Espírito é muito mais do que um sentimento passageiro. É muito mais do que apenas aquele
tempo limitado. É um estado permanente e é um estado pelo qual a gente está em constante confiança e satisfação em Deus. E agora eu quero que você feche seus olhos. E a aplicação da mensagem desta noite é a seguinte: em que área da sua vida você precisa aprender a se alegrar? Em qual área da sua vida você precisa se alegrar no Senhor? E se você, que de fato creio que seja, honesto agora com o Senhor aí, e o Senhor mostrando para você pelo seu Espírito o que Ele deseja fazer, você chegará a uma conclusão muito rápida. O que muitas vezes não nos faz sentir alegres, sabe o que é? É a ingratidão. Como nós somos ingratos. E por sermos ingratos, muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar no Senhor. Qual é a área que ainda te falta ser realizada, se cumprir na sua vida? Clame ao Senhor agora. Talvez algumas pessoas vão se deparar com o seguinte: é a vida de pecado que eu estou levando. E quando o salmista se viu nessa situação, sabe o que ele falou para o Senhor? Não arrebata de mim o teu espírito. Porque ele sabia, por fim, que se o Espírito Santo de Deus, mesmo que naquele tempo ainda não habitava na pessoa, ele agia de tempos em tempos. Mas olha só, mesmo sabendo que ele estava vivendo aquele período de falha, ele clama ao Senhor com sinceridade: não retires de mim, não arrebates de mim o teu espírito. Ele estava dizendo para o Senhor: é porque eu sei que nele a alegria vai voltar, por ele a minha alegria será restabelecida. Ele cometeu um pecado terrível, isso custou a morte da criança, que foi fruto do adultério dele lá. Mas assim que a criança chegou no palácio, a notícia: a criança morreu. Ele tirou as vestes do saco, ele tirou todo aquele traje em que ele estava clamando ali, ele estava sem comer. Aí ele disse: se o Senhor fez a vontade dele, agora eu vou tomar meu banho e vou comer. Gente, isso para o mundo é loucura. Por isso que o Evangelho de Cristo é loucura para um homem natural, para o mundo. Ele recobrou a alegria em saber que Deus fez a vontade dele, que Deus cumpriu a sua vontade. Então hoje você pode se colocar diante do Senhor e pedir sim que Ele restaure áreas da sua vida. Mas enquanto você está vivendo esta tribulação, tenha paciência e persevere na oração, que o versículo inicia dizendo se cumprirá. Você se alegrará sempre. Eu quero, Senhor, continue com seus olhos fechados, por favor. Eu quero, Senhor, e clamo a Ti, Pai, pela alegria do Teu Espírito na minha vida. Conhecendo quem eu sou, sabendo de fato quem eu sou, mas totalmente dependente de Ti, eu corro para os Teus braços agora e peço: restaure-me a alegria da Tua presença. Restaure a alegria do Senhor em minha vida. Há alguém nesse exato momento com uma tristeza profunda aqui? Fique em pé aí no seu lugar, eu não vou te chamar aqui à frente. Eu só quero que você se coloque diante de Deus onde você está. Há alguém? Nós vamos orar. Nós vamos clamar por você, para Deus restaurar isso aí. Ele tem a maneira certa
a hora certa e Ele vai fazer. Como eu creio nisso. Deus, sobre esses teus servos e servas que estão se colocando diante do Senhor agora, sabendo que a alegria da salvação nada pode roubar, mas se nós olharmos para as coisas que nos cercam, sim, a alegria pode ir embora. Hoje há um clamor nesses corações e no meu também. Oh Pai, restabeleça a virtude da alegria que é fruto do Espírito em nossos corações agora, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Tua graça, em nome de Jesus, amém, amém.